Olá, gente! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de frações. Também aproveitei e coloquei alguns probleminhas com frações de quantidade. Espero que vocês aproveitem. Nós vamos começar com um clipe, tá? E depois um bom estudo para todos vocês. Said I'm fine, I'm okay, cover up your trembling hands. This indecision when you know you ain't got nothing left. When the good times never stay and the cheap thrills always seem to fade away. When will we fall? When will we fall down? They jump back, gotta get out of here. Been too long this time. They jump back, gotta get out of here. When will we fall down? She hates her life, she hates her skin, she even hates her friends. Tries to hold on to all the reputation she can't mend. And there's some chance we could fail, but the last time someone was always there for me. When will we fall? When will we fall down? They jump back, gotta get out of here. Been too long this time. They jump back, gotta get out of here. When will we fall down? When will we fall down? When will we fall? When will we fall? She said I'm fine, I'm okay, cover up your trembling hands. It's indecision when you know you ain't got nothing left. For the last time, conscience calls for a good friend. I was never that old. When will we fall? When will we fall down? They jump back, gotta get out of here. Been too long this time. They jump back, gotta get out of here. When will we fall down? When will we fall down? When will we fall? Multiplicação de frações. Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, aqui tem dois exemplos para vocês. Os numeradores na letra A são o 4 e o 3, e os denominadores são o 3 e o 15. Então, eu vou multiplicar o 4 vezes o 3. É igual a 12, certo? Coloco o meu traço de fração, que significa divisão, a gente sempre tem que lembrar disso. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os denominadores. 3 eu vou multiplicar pelo 15. 3 vezes 15 são 45. Apaguei. Olha a minha fração, veja se é possível ser simplificada. Por 2 não é, porque por 2 teriam que ser os dois números pares. E o numerador é par, mas o denominador é ímpar. Por 3, a gente tem que ver se a soma dos algarismos está na tabuada do 3. 1 mais 2, 3, está na tabuada do 3.
4 mais 5, 9, está na tabuada do 3. Então, a gente sabe que dá para simplificar por 3. Então, vamos simplificar. Por 3 e por 3. Tudo bem? 12 dividido por 3 é igual a 4. 45 dividido por 3. Vamos fazer um rascunho aqui. 45 dividido por 3. Eu pego o primeiro número, que é o 4, meu primeiro algarismo. 4 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 3 é igual a 3. 3 para 4 falta 1. Abaixo o próximo algarismo, que é o 5. Formei agora o número 15. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 menos 15 é igual a 0. Pronto, eu encontrei o valor 15 aqui. Tudo bem, gente? Vamos para a letra B. Vou multiplicar também novamente os numeradores. 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Agora, os denominadores. 6 vezes 7. 6 vezes 7 é igual a 42. Vamos ver se dá para simplificar. Por 2. Por 2 não posso, porque tem um número ímpar, né? O numerador é ímpar, então já sei que já não dá por 2. Por 3, vou somar os algarismos para ver se estão na tabuada do 3. Primeiro numerador. 1 mais 5, 6. 6 está na tabuada do 3, dá para dividir por 3. Vamos ver o denominador. 42. 4 mais 2, 6. Também está na tabuada do 3, também dá para simplificar. Então, nós vamos simplificar por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora, 42 dividido por 3, nós vamos ao nosso rascunho, tá? Tá aqui a nossa primeira conta, agora a nossa segunda conta. 42 dividido por 3. 4. 4 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 3 é igual a 3. 3 para 4 falta 1. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 2. Formou 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 menos 12 é igual a 0. Pronto, nós encontramos 14. Vamos colocar o 14 aqui. Ou eu poderia fazer daquela forma que eu gosto mais, como eu deixei bem claro no clipe, que é essa aqui, ó. São as mesmas contas. Só que eu observo que no numerador da segunda fração, lá na letra A, eu tenho o número 3. Eu vou pegar o marcador de texto para mostrar para vocês. Ó, eu tenho o número 3. E aqui embaixo eu tenho o número 3 também. Os dois são iguais. É como se eu estivesse fazendo 3 dividido por 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso riscar os dois, porque eu sei que dividindo 3 por 3 dá 1. Quem sobrou em cima? O 4. E quem sobrou embaixo? O 15. Eu chego na mesma resposta. Na letra B, acontece a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Por quê? Também vou usar o marcador para poder vocês verem. Olha aqui. Eu tenho 3. O 3 está aqui. Mas aqui eu tenho 6. Não dá para eu riscar o 3 com 6, mas eu sei que tanto 6 quanto 3 são divisíveis por 3. Então, dá para eu simplificar. Simplificar por quem? Por 3. Veja bem, eu só posso simplificar se for um numerador com um denominador. Não importa se está um em cima, o outro abaixo, ou um em cima aqui, o outro abaixo do outro lado. O que importa é que seja um numerador e um denominador. Não posso fazer esse com esse, por exemplo, para simplificar, e nem os dois denominadores. Então, vamos simplificar o 6 e o 3. Dá para dividir por qual número?
por 3, não é isso? Então, vamos fazer isso. Vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. O 1 eu não preciso colocar, porque eu já sei que vale 1 ali. Então, quem ficou em cima? O 5. E quem ficou embaixo? 2 vezes 7. Eu vou multiplicar esse 2 vezes 7. 2 vezes 7 é igual a 14. Tá vendo que os resultados são absolutamente iguais? Então, vamos começar, gente. Agora, com a letra C. Eu tenho 4 nonos vezes 5. O 5 é um número inteiro. Sendo um número inteiro, você pode falar assim, agora, como é que eu vou fazer? Bom, um número inteiro, ainda assim, foi um número que foi dividido. E quem era mesmo o elemento neutro na divisão? O número 1. Então, eu posso representar esse 5 por 5 dividido por 1. Por quê? Porque 5 dividido por 1 é igual ao próprio 5. Eu não estou alterando nada na conta, tá bom? Então, eu posso fazer esse tipo de coisa. Agora, eu vou multiplicar os numeradores. Eu vou fazer o 4 vezes o 5 e o 9 vezes o 1. 4 vezes 5 é igual a 20. 9 vezes 1 é igual a 9. Pronto, coloquei aqui. Fiquei com 20 nonos. 20 não dá para dividir por 9. Dá para simplificar? O 20 dá para dividir por 2, mas o 9 não. O 9 dá para dividir por 3, mas o 20 não. Se vocês forem testando, vocês vão acabar descobrindo que essa é a fração irredutível. Se é a fração irredutível, não há mais nada a fazer. Acabou o exercício. Tudo bem? Vamos à letra D. Na letra D, nós temos 3 frações sendo multiplicadas. Vocês vão observar que nelas tem 2 números 3 aparecendo. Eu vou pegar o marca-texto aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Que olha só, eu tenho esse 3 e eu tenho esse 3 aqui. O que acontece é o seguinte, gente. Os dois números 3 estão no denominador. Eles são denominadores. Eu só simplifico numerador por denominador. Um de cima por alguém de baixo. Por quê? Porque é uma divisão. Por isso eu posso fazer esse tipo de coisa. Agora, os dois estando embaixo, eu não posso fazer. Então, não dá para fazer nada com nenhum deles, tá? Vou apagar esse marcador de texto aqui. Vou olhar novamente para ver se tem alguma coisa que eu possa simplificar. Olha, o 8 e o 2 também ali, tá vendo? Eu poderia fazer, mas os dois estão em cima. Os dois são numeradores. Um teria que estar em cima e o outro embaixo para poder fazer alguma coisa. Então, eu vou só multiplicar mesmo, tá? Vou multiplicar 8 vezes 2, que dá 16, e 16 vezes 1, que dá 16. Vou colocar o 16 sobre, que a gente sabe que é uma divisão, né? E vou multiplicar embaixo os denominadores. 3 vezes 5, que é igual a 15. E 15 vezes 3, que é igual a 45. Aliás, teve um exercício no formulário que alguns alunos responderam errado. Uma pergunta era: o que significa o denominador? Quem é o denominador? Aí muitos alunos responderam: é o número de baixo. Gente, isso é uma divisão, ele fica embaixo, mas na verdade ele é o meu divisor. Lembra? Dividendo, divisor, quociente e resto é um número sendo dividido por ele. Então, o denominador é o divisor. Muito bem. Então, eu tenho 16 45avos. Eu sei que não dá para dividir. Vou tentar simplificar. 16 dá por 2, mas 45 não, porque ele é ímpar. 45 dá por 3, mas 16 não dá por 3, porque 1 mais 6 dá 7, 7 não está na tabuada do 3. 45 dá por 5, mas 16 não dá, porque não termina nem em 0 e nem em 5. 16 dá por 4, mas 45 não está na tabuada do 4. Eu tenho 40, depois eu tenho 44 e depois eu tenho 48. Enfim,
Conforme vocês forem tentando, vocês vão ver que não vai dar para dividir por ninguém, não vai dar para simplificar por ninguém. Então, nós já chegamos também à fração irredutível. Tudo bem? Letra E. Na letra E, eu tenho uma fração multiplicada por um número misto. Eu não posso trabalhar assim. O que eu posso trabalhar é com dois números mistos ou com duas frações. Trabalhar com dois números mistos aí seria impossível. Por quê? Porque a primeira fração ela é própria. Vamos lembrar o que é uma fração própria? É aquela que o numerador é menor que o denominador. Então, se ela é própria, ela não vai formar um número misto. Ela vai formar um número decimal. Nesse caso aqui, eu não posso fazer nada em relação a ela. Agora, aquele número misto eu posso transformar em uma fração imprópria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a primeira fração, que é o 2/5. Vou colocar o sinal de multiplicação e vou usar aqueles recursos que eu já ensinei para vocês de como transformar uma fração, um número misto, em fração imprópria e vice-versa. Então, eu vou fazer 3 vezes 4, que é igual a 12, e 12 mais 2, que é igual a 14. Coloco 14 no numerador, passo o traço de fração ou divisão, como queiram chamar, e copio o denominador que está ali, que é o 4. Copiei. Agora que eu fiz isso, eu já tenho duas frações, já posso multiplicá-las. Então, eu vou multiplicar os numeradores e os denominadores. 2 vezes 14 e 5 vezes 4. Vamos lá? 2 vezes 14 é igual a 28. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, eu fico com 28 vinte-avos. Eu nunca posso esquecer o tracinho da fração, tá? Não é porque eu não falei que eu tenho que esquecer, não. Tem que colocar. Muito bem. Aí, eu vou olhar se dá para simplificar. De cara, eu tô vendo que dá para simplificar por 2. Por quê? Porque os dois são números pares. Mas, como eu sei bastante tabuada, eu sei também que ele não está na tabuada só do 2, o 28 e o 20. Que o 28 e o 20 estão também na tabuada do 4. Então, eu vou simplificar direto por 4. Ah, professora, mas eu não sei a tabuada direito. Então, você teria que ter um trabalho maior. Por quê? Você iria simplificar por 2, veria que ia encontrar dois resultados pares novamente e teria que simplificar por 2 novamente. Então, como eu já sei a tabuada, eu vou simplificar por 4. Então, dividido por 4 e dividido por 4. Coloco o sinalzinho de igual e agora eu vou fazer a divisão. 28 dividido por 4 é igual a 7. E 20 dividido por 4 é igual a 5. Ou eu posso fazer do jeito que eu gosto, que ocupa bem menos espaço e menos tempo também. Eu vou copiar a mesma multiplicação, tá? 2/5 vezes 14/4. De cara, vou pegar o meu marcador de texto aqui de novo, tá? Vou usar um cor de rosinha agora. Eu vejo que eu tenho dois números pares aqui, ó. 14 e 4. E que eles estão naquela posição que tem que ser numerador e denominador. Não importa se é numerador de um ou do outro, mas tem que estar um como numerador e o outro como denominador. Poderia estar do outro lado, não tem problema, mas um em cima e outro embaixo. Eu sei que tanto 14 quanto 4 são divisíveis por 2. Ah, professora, mas ali você dividiu por 4. Por que você não divide por 4 aqui? Porque aqui não dá por 4, ó. O 4 dá para dividir por 4, mas o 14 dá para dividir por 4? Não, porque 4 vezes 3 dá 12 e 4 vezes 4 dá 16. Então, o 14 não está na tabuada do 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esses dois números aqui por 2. Deixa eu apagar aqui o marca-texto. Pronto. Agora, eu vou simplificar, tudo bem? 14 dividido por 2 e 4 dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Pronto. Aí você fala, ah, tá, já acabei. Então, agora eu já posso multiplicar.
Não, porque se você observar novamente, vou usar o marca-texto aqui novamente, vocês vão ver o quê? Que nós temos um número 2 aqui e um número 2 aqui. E que a gente sabe que se eu tenho numerador e denominador igual, na multiplicação eu posso cancelar. Por que cancelar? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou simplesmente cancelar. Vou apagar isso aqui. E eu vou cancelar esse 2 com esse 2. Vou colocar o sinal de igual. Vou copiar quem ficou em cima. Quem ficou em cima foi só o 7. E quem ficou embaixo foi só o 5, porque o 2 a gente cancelou também. Então, eu fico com 7/5. Olha aqui. Olha essa resposta e olha essa resposta. A mesma resposta, tá? Ambas são as frações irredutíveis, tá? Só que uma demorou um pouquinho mais do que a outra. Tá valendo do mesmo jeito? Tá. Vocês podem fazer da mesma forma, a forma que vocês acharem melhor, desde que a resposta seja correta. Agora, a divisão de frações. Na divisão de frações, vocês têm que lembrar sempre desta regrinha aqui. Para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O que é inverso? É inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, por exemplo, eu tenho essas divisões aqui. Quem é a minha primeira fração na letra A? 2/3. O que eu vou fazer com ela? Eu vou copiar 2 sobre 3. Agora, eu não vou trabalhar mais como uma divisão, eu vou multiplicar. Eu vou colocar um sinal de multiplicação e vou inverter a segunda fração. Na segunda fração, que era 5/2, ou seja, 5 sobre 2, eu vou escrever 2 sobre 5. E agora eu resolvo como se fosse uma multiplicação normal. Então, qual é o grande segredo da divisão de frações? É esse, você copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Bom, tá feito aí. Dá para simplificar alguém? Ah, você tem 2 aí, mas os dois números 2 estão em cima, portanto, os dois são numeradores. Não dá para fazer isso. Então, eu só vou multiplicar mesmo, tá? Vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. Passo o tracinho de fração e 3 vezes 5, que dá 15. Olho para ver se dá para simplificar. Eu sei que não dá, é irredutível. 4 dá para dividir por 2, mas o 15 não. Dá para dividir por 4, mas o 15 não. Então, a minha fração irredutível é essa, esse é o resultado final. Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo recurso. É 7/9 dividido por 1/5. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar a primeira fração, 7/9, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 1/5, tá? 1 sobre 5. Então, eu vou escrever 5 sobre 1. Ah, professora, eu não quero escrever 5 sobre 1, quero escrever só o 5, não tem problema. Desde que você saiba que o 1 existe, tá valendo, tá? Agora eu vou olhar para ver se dá para simplificar alguém. De cara não dá, né? Então, vou multiplicar. 7 vezes 5 é igual a 35. Passo o traço de fração. 9 vezes 1 é igual a 9. 35/9. Não dá para dividir, dá para no máximo eu transformar em um número misto, mas eu não tô pedindo isso. E não dá para simplificar, porque 35 é um número ímpar, não dá por 2, 9 também não, o 9 só dá por 3 e por 9. E o 35 não dá nem por 3 e nem por 9. Portanto, a conta acaba assim, a fração irredutível é 35/9. Aqui mais alguns exemplos para vocês, tá? Novamente, a gente vai usar os mesmos recursos. Divisão de frações, então, eu tenho que copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Nesse caso aqui, eu criei algumas situações para a gente já ir simplificando, tá bom? Para a gente já treinar essa parte da simplificação durante a multiplicação.
Por que multiplicação? Porque eu sei que a divisão vai se transformar em uma multiplicação, tá bom? Então, eu vou copiar 1/5, 1 sobre 5. Vou colocar o sinal de multiplicação e vou inverter a segunda fração. Ali está 23 décimos, eu vou escrever 10 sobre 23. Agora, vocês vão olhar. O que vocês acham? Tem número que dá para a gente simplificar? Tem, né? Vou pegar o nosso marca-texto aqui. Tenho 10 e tenho 5. Tanto o 10 quanto o 5 estão numa mesma tabuada. Que tabuada que é essa? Tabuada do 5, isso mesmo. Então, eu vou simplificar por 5. Vou fazer a divisão de 10 por 5 e de 5 por 5, tudo bem? Então, olha só. 10 dividido por 5 e 5 dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Agora eu vejo se dá para simplificar mais alguém. Não, não dá. 1 com 1 vai dar 1. Não adianta. Então, em cima, eu fico com 2, porque 1 vezes 2 é igual a 2. E embaixo eu fico com 23, porque 1 vezes 23 é igual a 23. Tudo bem? Já está na minha fração irredutível. O próximo, copio a primeira fração, 5/8. Coloco o sinal de multiplicação e inverto a segunda fração. Tá 22 18avos, eu vou escrever 18 22avos. Agora eu vou olhar para ver se é possível fazer alguma simplificação. O que vocês acham? É, né? É possível sim. Tem números pares aí, né? Tanto no numerador quanto no denominador. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou dividir por 2. Eu vou simplificar o 18 por 2 e o 8 por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Vou olhar novamente a minha perspectiva para ver se dá para simplificar mais. Não dá, né? Porque eu só tenho 22 ali que é par e o 4 também que é par. Mas ambos estão nos denominadores, portanto, não dá para fazer nada. O 5 é um número primo e o 9 só dá para dividir por 3 e por 9. E por 1, né? Claro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar. 5 vezes 9, 45. E 4 vezes 22, 88. Pronto, já cheguei na minha fração irredutível. Se eu tivesse multiplicado 5 vezes 18, encontrado a resposta, e 8 vezes 22, encontrado a resposta, eu teria que simplificar, porque daria para simplificar. Mas eu simplificando assim, enquanto estou multiplicando, eu já chego na fração irredutível, tá bom? Letra C. Eu tenho 11 nonos que divide 55 18avos. Então, eu vou copiar 11 nonos e vou multiplicar pelo inverso de 55 18avos, que será 18 55avos. Agora, vamos ver o que dá para a gente simplificar. De cara, dá para simplificar bastante coisa aí. Se a gente sabe bem tabuada, né? E a gente precisa saber bem a tabuada. Muito bem, olha só. Eu posso fazer o 18 dividido por 9, que dá 2, e o 9 dividido por 9, que dá 1. Preciso colocar esse 1? Não, não preciso, mas eu coloquei, tá? Ainda dá para simplificar? Eu olho quem sobrou. O 11 e o 55, eles são números divisíveis, sim. Eles são simplificáveis por 11. Então, eu posso dividir, sim, o 11 por 11, que vai dar 1, e o 55 por 11, que vai dar 5. Agora, eu coloco o meu sinalzinho de igual. Deixa eu apagar a borracha que ela está aparecendo aqui, né? 1 vezes 2 é igual a 2. Passo o meu tracinho de fração. 1 vezes 5 é igual a 5. Eu já chego na minha resposta irredutível, 2/5. Agora, vamos relembrar a fração de uma quantidade, que é uma coisa que eu já trabalhei com vocês, mas faz algum tempinho que eu não falo.
tá? Então, alguns probleminhas de fração de quantidade. Eu tenho 60 fichas. Meu irmão tem 3/4 dessa quantidade. Quantas fichas tem meu irmão? Eu vou mostrar as duas formas que eu tenho de fazer. A primeira, que foi como eu ensinei desde o início, e a segunda, agora que vocês já aprenderam a multiplicação e a divisão de frações. Então, primeiro eu vou representar 3/4. Eu vou pegar uma figura, vou dividir em 4 partes e vou pintar 3 delas. Tá certo isso? Muito bem. Eu tenho 60 fichas. Essas 60 fichas correspondem ao meu total. Não é só os 3/4. É o meu todo, o meu 4/4, tá? Então, eu vou pegar esses 60 e eu vou dividir por 4, para saber quanto que fica em cada pedacinho. Porque eu sei que uma fração é uma divisão em partes iguais. Então, tem que ser igual isso aqui. Pego 6. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 para 6 faltam 2. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 0. Abaixei, formou 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 é igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Então, o que que eu descobri? Que em cada pedacinho da fração eu tenho 15. Tá. A pergunta é: quantas fichas tem meu irmão? O meu irmão tem 3/4 dela, ou seja, esses 3 que tem aqui. Eu vou fazer a marcação apenas porque eu estou explicando agora, tá, gente? Mas eu não costumo fazer, não. Ó, eu tenho esse 15 e esse 15. São 3 números 15 que correspondem aos 3/4. Mas basta eu multiplicar, né? 3 vezes 15. Vamos fazer isso? Então, olha aqui o que ele tem, 3 vezes 15. Dá 45. Ah, professora, então meu irmão tem 45 fichas. Poderia ter feito de uma forma diferente? Poderia, porque agora eu já sei multiplicar frações. Se eu quero saber quanto é 3/4 de 60, basta eu fazer 3/4 vezes 60. Dá na mesma, a resposta é a mesma, tá? Aí você vai pensar o quê? Que embaixo do 60 tem o número 1. Você não precisa colocar, você coloca se você quiser, tá? E aí você vai ver se dá para simplificar. O 60 e o 4 eu sei que dá para simplificar, porque eu acabei de fazer a divisão. Eu vi que 60 dividido por 4 dá 15 e que o resto é zero. Se o resto é zero, é uma divisão exata, então dá para simplificar. Então eu vou simplificar. Vou colocar o 1 aqui, né? Só se... Tô colocando por enquanto, mas não há necessidade, tá? Agora eu vou fazer a divisão de 60 por 4. 60 dividido por 4 dá 15. E 4 dividido por 4 dá 1. Agora vamos multiplicar em cima. 3 vezes 15 é igual a 45. E 1 vezes 1 é igual a 1. 45 dividido por 1 é o próprio 45. Portanto, meu irmão tem 45 fichas. Então, eu posso fazer o desenho, fazer a divisão, eu posso simplesmente calcular multiplicando, sempre que eu quiser saber a fração de uma quantidade, tá bom? Próximo. O comprimento de uma tábua é de 20 metros. Quanto medem 3/5 dessa tábua? Também poderia calcular 3/5 de 20. Basta eu fazer 3/5 vezes 20. Mas primeiro eu vou fazer como nós fazíamos anteriormente, tá? Então, eu vou fazer a representação de 3/5. É uma figura dividida em 5 partes iguais, onde 3 delas são tomadas. E eu sei que eu tenho que dividir para essa tábua todinha 20 metros. Então, em cada um deles, eu tenho que descobrir quantos metros eu vou colocar. São 5 pedaços, 20 dividido por 5, a gente já sabe que vai dar 4, porque 4 vezes 5 é igual a 20, ou seja, em cada um dos pedacinhos, eu tenho 4 metros.
Bom, o comprimento eu quero saber 3/5, eu quero saber só esse pedaço aqui. Então, basta eu fazer 4 vezes 3, né? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a resposta desse problema é 3/5 que medem 12 metros. Mas eu poderia ter feito por meio da multiplicação. Como? 3/5 vezes 20. Quem está embaixo do 20, a gente já sabe, é o 1, né? Muito bem. Tem número que é divisível? Eu tenho que olhar em cima e embaixo. Tem o 20 por 5, acabei de fazer a conta. 20 e 5 dá para dividir por 5. Então, eu vou colocar aqui o 1 só para constar, mas não precisa, tá? E agora eu vou dividir. 20 dividido por 5 é igual a 4. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Que eu também não preciso colocar, viu? Que dessa vez eu já não coloquei. Agora eu só vou multiplicar. 3 vezes 4 é igual a 12. E lá embaixo sobrou 1 vezes 1, ou 1. 12 dividido por 1 é igual a 12. Eu chego sempre na mesma resposta. Ou seja, medem 12 metros 3/5 dessa tábua. Mais um probleminha, só que com uma abordagem um pouquinho diferente. Se 2/3 de uma estrada correspondem a 100 quilômetros, qual o comprimento dessa estrada? Veja que dessa vez ele não está perguntando quanto é 2/3 de 100. Ele está dizendo que 2/3 é igual a 100. Ele quer saber o comprimento total. Então, o que eu vou fazer? Primeira representação. Pego a minha estrada, divido em 3 partes, 2 delas são tomadas e eu sei que essas 2 partes correspondem a 100 quilômetros. Não é isso? 2/3 correspondem a 100 quilômetros. Bom, então significa que em cada um desses pedacinhos eu teria quanto? 100 dividido por 2, porque são 2 pedacinhos. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10 é igual a 0. E aquele zero que ficou aqui, eu vou abaixar e colocar no quociente. Então, em cada pedacinho, cabem 50 quilômetros. Bom, se nós sabemos que a fração ela é uma divisão em partes iguais, significa que esse pedaço que está em branco também vale 50. Ah, professora, consegui fazer desenhando, eu consigo fazer. Será que dá para fazer também por meio da multiplicação? Nesse caso é diferente, não vai ser uma multiplicação. Por quê? Porque veja bem, são 2/3 de uma estrada. Eu não sei que estrada é essa. Eu sei que é apenas uma estrada, tá? Aqui eu não sei se eu deveria colocar a resposta, acho que eu vou colocar a resposta direto para vocês, e aí depois eu mostro para vocês como fazer pelo outro procedimento. Então, eu sei que cada pedacinho da estrada vale 50, são 3 pedacinhos, eu faço 50 vezes 3. Como no nosso rascunho, 50 vezes 3, 3 vezes 0 é igual a 0, e 3 vezes 5 é igual a 150. Então, o comprimento total dessa estrada seria de 150 quilômetros. Só que eu posso fazer de outra forma também, gente. Que forma é essa? É o seguinte. Imagina que essa estrada toda é essa régua que eu coloquei aqui estilizada, tá? Essa é a minha estrada toda. Eu vou chamar de X, porque eu não sei quanto que ela vale. Eu sei que 100 quilômetros são 2/3 dela, mas ela mesmo eu não sei. Então, eu sei que 2/3 de X é igual a 100. Ou seja, 2/3 vezes o X é igual a 100. Para resolver isso, basta eu deixar o X sozinho. Então, eu vou colocar X é igual a quem? A 100 dividido por 2/3. Olha quem apareceu aí. Uma divisão de frações. E o que a gente já aprendeu? Que no caso da divisão de frações, para resolvê-la, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.
A primeira não está como fração, mas a gente já aprendeu também como transformar. Basta colocar o número 1 embaixo, né? Então, eu vou fazer x igual, eu coloco o número 100, poderia colocar 100 sobre 1 sem problema nenhum, tá? Vezes, vou inverter a segunda fração. Ali eu tenho 2/3, eu vou escrever 3/2, certo? Virou uma multiplicação. Na multiplicação, o que a gente faz? Multiplica numeradores e multiplica denominadores, não é assim? Então, vamos fazer isso. Aqui eu posso simplificar. O 100 por 2 dá 50 e o 2 por 2 dá 1. Preciso colocar o 1? Não, né? Então, lá em cima ficou o quê? 50 vezes 3, que dá 150. E embaixo não ficou nada. Peraí, não ficou nada? Ficou 1, mas eu não preciso estar colocando ele, porque a gente já sabe disso. Tá bom? Veja que a resposta foi a mesma. Eu encontrei o mesmo 150, tá bom? Ah, detalhe, se vocês observarem, todas as vezes que vocês dividirem um número por uma fração que é própria, a resposta vai ser maior do que esse número. Por quê? Porque você está dividindo um número por um número que é menor do que 1. 2/3 é menor do que 1, tá? Então, eu tenho 150 quilômetros aqui e tenho 150 quilômetros aqui. Portanto, o comprimento da estrada é de 150 quilômetros. Mais um probleminha também abordando de maneira diferente. Se 5/8 de um terreno custa R$ 3.000, qual é o preço desse terreno? Olha, ele não está perguntando quanto é 5/8 de 3.000. Ele está dizendo que 5/8 correspondem a 3.000. A ideia é a mesma. É 5/8 de uma quantia que eu não sei quem é, que eu posso chamar de x, que dá 3.000. Mas primeiro eu vou fazer na forminha que a gente, ó, já aprendeu. 5/8 de x é igual a 3.000. O que eu posso fazer mesmo? Deixar esse x sozinho. Para isso, eu vou passar esses 5/8 para o lado de lá dividindo. Então, eu vou fazer x é igual a 3.000 dividido por 5/8. Pronto. Tem uma divisão de frações. Ah, professora, o 3.000 é um número inteiro, mas lá embaixo dele tem o número 1, a gente já sabe disso. Então, eu copio a primeiro e inverto o segundo, mas sempre mudando o sinal para uma multiplicação. Então, eu vou colocar x igual a 3.000 vezes 8/5. Gente, 3.000 é um número que termina em zero. Se ele termina em zero, eu já sei, eu tenho obrigação de saber que dá para dividir por 5. Então, eu vou fazer essa simplificação por 5, sim. Ah, professora, que difícil. Faz um rascunho, olha aqui. 3.000 dividido por 5. 3 não dá para dividir por 5, mas 30 dá. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 menos 30 é igual a 0. Sobraram 2 zeros lá, não sobraram? Eu vou descer esses 2 zeros aqui e vou colocar esses 2 zeros no quociente. O que eu encontrei? 600. Então, aqui, ó, no 3.000 dividido por 5 dá 600. E 5 dividido por 5 dá 1, que eu não preciso colocar. Pronto, agora eu vou multiplicar. 600 vezes 8. Ah, que conta difícil. Vai, faz rascunho de novo. Pega os 600 e multiplica por 8. Vamos lá. 8 vezes 0 é igual a 0. 8 vezes 0 é igual a 0. 8 vezes 6 é igual a 48. Deu 4.800. Tá, 4.800. Embaixo eu tenho 1, porque o 5 foi dividido por 5, que é igual a 1. E o 1 eu não preciso colocar, portanto, aqui é 4.800. Ou seja, qual o preço desse terreno? O preço do terreno é de R$ 4.800.
5/8 dele custam 3.000, mas ele todinho custa R$ 4.800. Quinto problema, outra abordagem. Um ciclista percorreu 5/9 de uma estrada de 180 quilômetros. Olha só, aí ele já está dizendo, ó, 5/9 de 180. Então, eu já posso fazer daquele jeitinho que eu aprendi. 5/9 vezes 180. Ele quer saber quantos quilômetros faltam para o ciclista completar o percurso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 5/9 vezes 180. Embaixo do 180 eu sei que tem o 1. Eu estou vendo 180 e estou vendo 9 ali. Eu sei que 18 dá para dividir por 9, porque 9 vezes 2 é igual a 18. Então, eu vou fazer aqui uma divisãozinha de 180 por 9. Faço no meu rascunho, se eu não conseguir fazer de cabeça, 180 dividido por 9. Pego 18, 18 por 9 vai dar 2, 2 vezes 9 é igual a 18, 18 menos 18 é igual a 0. Vou abaixar o próximo algarismo, quem é? O 0, vou colocar no quociente. Deu 20, então aqui eu tenho 20. Então, 180 dividido por 9 deu 20. E 9 dividido por 9 vai dar 1. Muito bem. Então, embaixo eu tenho 1. Vamos multiplicar os numeradores. 5 vezes 20 é igual a 100. O 1 eu preciso colocar? Não, não preciso. Bom, olha só. 5/9 é o que ele percorreu, ou seja, ele percorreu 100 quilômetros. A pergunta não é quantos quilômetros o ciclista percorreu. A pergunta é quantos quilômetros faltam para o ciclista percorrer. Então, eu preciso descobrir quanto que falta. A estrada tinha um total de 180 e ele percorreu 100. Então, eu vou fazer 180 menos 100, que é igual a 80. Portanto, a resposta é: faltam 80 quilômetros para o ciclista completar o percurso. Mais um probleminha. Em uma empresa de 360 funcionários, 2/3 foram demitidos. Olha aí de novo, ó, 2/3 de 360. Então, cabe multiplicação. Quantos funcionários ainda trabalham nessa empresa? 2/3 foram demitidos. Eu preciso descobrir quem são esses 2/3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2/3 vezes 360. Embaixo do 360 eu sei que tem o 1. Agora eu vou verificar se dá para simplificar. Eu acho que dá, né, gente? 36 por 3. Dá. A gente vai fazer então essa divisão no rascunho. Se não der certo, a gente muda. Vamos fazer no rascunho para a gente poder não errar, tá bom? 360 dividido por 3. 3 dividido por 3 primeiro. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3 é igual a 0. Abaixo o próximo número, que é o 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0. E abaixo o próximo algarismo, que é o 0, que eu vou colocar lá no quociente. Portanto, quando eu dividi 360 por 3, eu encontrei 120. E se eu dividir 360 por 3, achei 120, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, lá embaixo eu sei que tem o 1. Vou multiplicar os numeradores. 2 vezes 120, vou fazer aqui a conta também. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Achei 240. Vou colocar o meu 240 aqui. O 1 eu preciso colocar aqui. 1, professora, eu tenho 3. Não, não tenho 3. O 3 nós dividimos, lembra? Dividimos 3 por 3, que acabou virando 1. Não há necessidade de colocar. O que eu descobri?
que 2/3 foram demitidos, ou seja, 240 foram demitidos. A pergunta é: quantos funcionários ainda trabalham nessa empresa? Então, eu vou pegar o total que eu tinha no início e tirar os que foram demitidos. Ou seja, 360 menos 240. Ah, não sei de cabeça. Faz o rascunho, gente. Não tem problema. 360 menos 240. Vamos lá. 0 menos 0. 0. 6 menos 4. 2. 3 menos 2. 1. Portanto, o que eu acabei de descobrir? Que ainda trabalham nessa empresa 120 funcionários. Muito obrigada, descansem um pouco e depois vocês realizam as atividades do formulário. Vocês têm uma semana para isso, tá bom? Dessa vez vai ter a atividade do formulário e também das trilhas de aprendizagem. Um bom descanso, muita paz para vocês, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.